Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade a como realizar o exame do estado mental, falando dela que é uma das funções mais importantes de todo o exame psíquico, que é a atitude. E pessoal, a gente vai aqui, obviamente, hoje reunir teoria com prática. Então a gente não vai dar aqui só conceitos, tá certo? Mas a gente vai também te mostrar em exemplos, utilizando atores, como é que você, por exemplo, consegue avaliar a atitude do seu paciente. E, pessoal, obviamente, primeiro a gente tem que começar aqui abrindo com um conceito, tá? Sobre o que é, de fato, a atitude. E eu quero que você grave isso. A atitude é muito parecido com o jeito. É o jeito que o paciente passa, ou seja, como é que ele se comporta em relação a você. A atitude, ela sempre vai ter essa característica que é como que o entrevistador, ou seja, o médico, ele se sente em relação ao paciente. Então, é tudo o que o paciente faz que vai mobilizar, que vai despertar alguma coisa, que vai dar um determinado tipo de impressão no médico. E tudo isso, pessoal, é a atitude. Fica meio amplo, às vezes fica meio vago, mas é para ser vago mesmo. Mas sempre tem em mente essa característica da atitude, que é justamente ser aí um componente que sai do paciente e influencia no entrevistador. E pessoal, isso é muito importante porque assim, quando você está começando ali a fazer o exame psíquico, você tende a negligenciar a atitude, mas eu vou te dizer, por que ela é uma função psíquica tão importante? Porque muitos dos nossos diagnósticos, eles são feitos aqui, tá certo? Quando a gente apreende ou a gente sente alguma coisa com o paciente e que esse sentimento é meio que constante ali ao longo de toda a entrevista, isso é uma importante pista diagnóstica. Então, quanto mais você vai ficando experiente, mais você vai dando um certo tipo de importância para aquilo que o paciente te passa, ou então como é que ele se comporta perante a você. E se a gente fosse aí organizar tudo que está englobado, ou seja, que está dentro aí da atitude, a gente vai pegar comportamentos, a fisionomia, a fala, os gestos, a mímica, a gente está decompondo isso, tá certo? Mas a atitude, de uma maneira geral, ela chega para a gente de uma vez. Ela é meio que como se fosse aí quase uma coisa atmosférica, tá? Isso a gente chama de uma apreensão. A apreensão que a gente faz, ela é sempre de um todo. E a gente tenta dividir nas partes justamente para ficar mais didático, ou então para ficar aí mais compreensível. Se você for decompondo uma parte por parte, por exemplo, uma mímica, um gesto, uma fala, não dá o todo propriamente dito, tá certo? Mas a gente usa isso justamente pela característica de didática. Então, assim, quando você entra em contato com o paciente, você vai ser meio que invadido, ou então chocado pela atitude que ele lhe passa. E tudo isso a gente apreende de uma forma que a gente diz assim, um certo intuitivo. Apesar dessa palavra ela ser meio ruim, porque ela sempre se remete assim, a uma coisa que não tem certo tipo de objetividade, ou então que é muito dependente ali de quem está avaliando, é essa palavra mesmo que a gente utiliza, tá certo? É uma forma de apreensão. Muitas vezes, quando a gente usa a palavra intuitiva, a gente quer se referir justamente sobre a forma das coisas, ou seja, um certo tipo ali de gestalt, tá? Então, a gente aprende isso de uma vez, como um todo e não decompondo. E, obviamente, tá, pessoal, a atitude, ela é composta por duas partes. Uma que é pelo que o paciente diz e que você sente, e outra que é não verbal, ou seja, é basicamente aqueles comportamentos ali que não são exprimidos pela palavra, mas que você, de uma certa forma, está em contato com eles. A mistura disso tudo é a atitude que o paciente passa. Beleza, e aí surge aquela pergunta, né? Como é que você vai descrever isso aí no seu exame psíquico, que é muito importante? Pessoal, as palavras que a gente usa para descrever a atitude, elas são palavras de uso corriqueiro, como você vai ver, tá? E também lembrar que a atitude como um todo, ela não é uma coisa que é tão estática assim. Então ela pode mudar ao longo da entrevista, ela pode ser um formato mais dinâmico. E também, para você descrever a atitude, você não precisa descrever com uma única palavra, você pode usar aí mais de uma palavra e sempre tenta considerar meio que a atitude predominante vai ser uma média, tá, do comportamento daquele paciente ali ao longo de toda a entrevista. Ou seja, você pode usar ali, às vezes, uma palavra, pode usar três, quatro palavras, ou às vezes você pode até usar uma palavra que não esteja exatamente nessas aqui que a gente vai te passar, que são as de uso mais comum, tá bom? Mas que ela consiga descrever, às vezes, o que você está sentindo ali, ou o que aquele paciente te passou. Então você pode usar palavras de uso corriqueiro para descrever a atitude do seu paciente aí sem nenhum tipo de problema. E aqui, para facilitar, a gente deixou as atitudes aí que são mais senso comuns, digamos assim, né? Então as palavras que a gente mais usa na hora de descrever. E a gente pode
delimitar isso em dois grandes grupos. A primeira são as atitudes desejáveis e a segunda são as atitudes indesejáveis, tá? Olha, esse termo é meio ruim, na realidade, porque assim, não é que a atitude seja indesejável, tá? O paciente ele tem direito aí de fazer o que ele quiser, ele tem um direito de se comportar com o entrevistador da forma que ele quiser, isso são dados pra gente, isso é a forma com que ele se porta no mundo. Mas, classicamente, é dividido assim e a gente vai adotar aqui esse tipo de divisão. Então, as atitudes desejáveis, eu vou te dizer assim que elas são a maioria, né, das entrevistas que a gente tem. E, basicamente, a gente usa essas 4 palavras aqui para descrever e é provavelmente o que você mais vai botar no seu exame psíquico. Então, você pode descrever uma atitude como amistosa, cooperativa, interessada e de confiança. E essas palavras, elas significam literalmente o que elas passam. Então, assim, o contato amistoso é um contato amigável. Cooperativo é quando o paciente ele está basicamente colaborando com a entrevista, ele contribui com ela. Interessado, o paciente está interessado naquilo que você diz. E de confiança, obviamente, você sente que o paciente confia em você. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Mas na prática, de um paciente que ele está com uma atitude que a gente julga aí adequada e que a gente pode descrever ela como, por exemplo, cooperativa. Bom, seja muito bem-vindo. Prazer em conhecer, eu me chamo José Matheus. Como que você se chama? Prazer, sou Sandro. Bom, Sandro, prazer em conhecer. Gostaria que você me contasse um pouco da sua história, por favor. O que lhe trouxe aqui? Então, na verdade, doutor, eu vim aqui porque eu preciso de um atestado. Um atestado. As coisas não estão indo bem no trabalho, tá um pouco estressante e aí tá acabando levando pra saúde também, então eu queria um atestado. Entendi. Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa agência de publicidade, não é uma agência grande, tem umas 20 pessoas e trabalho lá há uns 5 anos. Bom, meus caros, aqui a gente viu um exemplo que é o mais comum de todos, tá? Que é uma atitude que é cooperativa. Então, a maioria das entrevistas é isso aqui mesmo, tá certo? Então, você vê que o paciente, no caso, por exemplo, ele está conversando com você, falando normalmente, ele está cooperando aí com a entrevista, tá? Mas, obviamente, às vezes a gente pode ter mudanças da atitude, como a gente vai ver nesse próprio caso. E aí, a gente vai usar toda essa gama aqui de palavras para descrever cada uma delas. Então, a atitude pode ser não cooperante, e é sempre bom você dizer por que o paciente não está cooperando com a entrevista. Pode ser de oposição, hostil, de fuga, suspicaz, querelante, reivindicativa, arrogante, evasiva, invasiva, de esquiva, inibida. Enfim, todas essas aqui, que está aqui descrito, tá certo? Então, printa aí, faz uma lista disso aqui, a gente vai passar por cada uma delas aqui te mostrando com exemplos. Então, vamos aqui para a atitude na prática e a gente agrupou de forma para facilitar. Porque, por exemplo, você pode falar que o paciente está não cooperante, obviamente, mas você tem que dizer por que ele não está cooperante. Então, ele pode estar não colaborativo por milhares de motivos. Às vezes porque ele está se recusando a fazer alguma coisa, às vezes porque ele não está gostando de você, às vezes porque ele está com alguma queixa, ou então alguma reivindicação. E, obviamente, isso aqui vai andar de lado a lado com outros tipos de atitude. E lembra que é o que a gente falou, você pode usar mais de uma delas para descrever. A gente vai ver aqui, por exemplo, 3, né, ou 4, até mais, assim. Por exemplo, atitude não cooperante, o paciente não colabora, de oposição, que é quando o paciente, por exemplo, ele está recusando fazer alguma coisa na entrevista, e de fuga, quando ele quer fugir. Olha o exemplo aqui que a gente vai deixar, que está bem ilustrativo desse caso. Senhor Sandro? Senhor Sandro? Oi. Oi, eu sou José, eu sou médico psiquiatra. Posso conversar com o senhor? Não quero falar com ninguém, eu só quero sair daqui. Eu sei que lugar é esse, já fui internado aqui várias vezes. Senhor Sandro, a porta está fechada e eu também quero que você saia, mas para isso você precisa virar para mim. Eu só quero que você me ajude a sair desse maldito lugar, só isso. Tá, mas para isso você precisa virar para mim para eu conseguir entender o que está acontecendo. Quem é você? Oi, eu sou José, eu sou médico psiquiatra aqui desse setor. Eu tô aqui para lhe ajudar, eu não tô aqui para mim. Bom, aqui você vê claramente, tá, que você pode escrever essa atitude como várias, tá certo? Então, por exemplo, aqui você vê que o paciente, ele tá não cooperante, ele não quer muito colaborar com a entrevista, mas ele também tem seus motivos para isso, né? Então, por exemplo, ele quer aqui fugir, ele não está se sentindo confortável o suficiente aqui nesse espaço. E aí o que ele faz, né? Ele, por exemplo, ele se opõe, ou então ele recusa conversar com o médico, ele quer fugir e, obviamente, ele está reivindicando que ele não gostaria de estar ali. Então você pode usar todas essas palavras aqui para descrever essa atitude. Então, essa aqui é uma das formas que você tem.
Uma outra atitude que aparece muito é a suspicaz. Muitas vezes a gente descreve esse tipo de atitude, principalmente em pacientes que eles estão ali meio suspeitas, que eles levantam suspeitas, né? Ou no ambiente ou no entrevistador. Aparece isso aqui muitas vezes em casos de psicose, tá? Então, por exemplo, quando o paciente ele começa a suspeitar do médico, do ambiente, ele começa a fazer perguntas, bom, mas quem é você mesmo? O que que você é? Por que que eu estou aqui? Por que que você está me fazendo esse tipo de pergunta? Isso são atitudes mais suspicazes, tá certo? Aqui, por exemplo, a gente consegue ver um pouco de uma atitude suspicaz nesse exemplo aqui mesmo do paciente. Então, vamos botar aqui para vocês verem que no mesmo paciente, às vezes ele pode mudar um pouco na atitude dele. Então, vamos ver. Já. Só que há um ano a situação ficou insustentável e não tá bom. E não tô conseguindo ir pra lá, não tô conseguindo trabalhar com as pessoas, não tô conseguindo produzir. Tô de contratos. Ele pediu pra eu instalar o WhatsApp Business no celular. WhatsApp Business? Entendeu? Não muito. Pra hackear o celular. Você pode me explicar melhor isso? Queria hackear o sistema do meu celular pra controlar as minhas ações, pra controlar tudo que eu tava fazendo. Tá, e como que eles fariam isso, por exemplo? Com o algoritmo. O algoritmo? Faz isso com o algoritmo. O algoritmo tem essa capacidade, você vê no Instagram, a gente vai falando, vai aparecendo, né? Então, às vezes só de falar, tanto é que eu desliguei, ó. Desliguei aqui pra entrar. Entendi. Porque às vezes isso pode, o celular conectado com o outro, quando tá próximo, isso pode acontecer, pode hackear. Poderia hackear o seu, por exemplo. É isso que tem acontecido. Bom, observa que nesse caso, que esse paciente, ele, por exemplo, ele fica meio suspicaz com o celular. Então ele acha que ele pode estar sendo ali observado, então que o algoritmo está escutando ele, que pode inclusive às vezes escutar pelo celular do médico. Se isso se mantém na tônica como um todo da entrevista, e nesse caso aqui ele se mantém, tá? A gente pode dar uma atitude, no caso do paciente que está suspicaz. E você vê que não necessariamente ele está não cooperativo, ele está cooperativo, porém suspicaz. Então você pode deixar isso aqui descrito na sua atitude sem nenhum tipo de problema que você vai aí brilhar na hora de fazer seu exame psíquico, tá? E obviamente você também pode ter uma atitude hostil. Uma atitude hostil é quando o paciente ele vai tentar fazer aí principalmente alguma coisa mais agressiva em direção ao médico, que é no caso aqui desse vídeo que fica muito claro isso, tá? Então vamos ver aqui como é que um paciente hostil ele se comporta. 2. Hi, Tom. Good morning. How are you doing today? Here, the patient Bom, aqui é muito óbvio, né? O paciente aí, ele foi cumprimentado pelo médico, e na hora que ele foi cumprimentado, ele pegou uma cadeira e jogou no médico, tá certo? Então, ele tá não cooperativo e ele tá bastante hostil. Às vezes o paciente ele pode ser hostil, inclusive com palavras, de uma forma mais verbal, às vezes no tom de ironia, ou então às vezes no tom de ameaça, você também registra isso como atitude hostil. Não precisa necessariamente assim ser através de ações, tá? Mas aqui só para você saber nesse caso. Então, pessoal, a gente terminou esse primeiro bloco. Agora a gente vai passar para esse segundo bloco aqui, que basicamente são outros tipos de atitude. Primeiro, a reivindicativa, que a gente já viu naquele vídeo, né? O paciente está bastante reivindicativo porque ele está queixando de algo que acredita ser o seu direito. Isso às vezes pode também assumir um outro tipo de tom. E lembrando que atitude não é patognomônico, ou seja, não é exclusivo de um transtorno. A pessoa pode ser reivindicativa em vários transtornos e isso pode ser inclusive normal. Então, às vezes, ela pode ser reivindicativa porque ela esperou durante muito tempo e ela acredita que seu direito dela é não esperar e ela pode estar chateada com você. Ou então ela pode ser reivindicativa porque ela tem um transtorno de personalidade ali e o mecanismo que ela usa é justamente ali querer tudo para si, brigar com os médicos. Isso acontece também, tá? Querelante também, a gente deixa essa palavra para basicamente quando o entrevistador ele se sente ofendido com alguma coisa que o médico diz, tá? Então, querela vem de conflito. Então, quando você está ali na entrevista com o paciente que tem algum tipo assim de conflito, então assim que não está tão legal, você pode usar aí que o paciente ele está com uma atitude querelante, um pouco mais reivindicativa. E a gente vai ver isso aqui um pouco nesse caso, inclusive, tá? E, pessoal, arrogante é uma postura superior. A gente deixa isso para o último vídeo, que vai fazer mais sentido, mas vocês vão ver assim que é quando o paciente ele se põe em uma posição de superioridade, às vezes com o entrevistador, ou então mesmo com alguma coisa que ele está citando. É uma grande dica também, às vezes, para atitudes ali, tanto em transtornos de personalidade, mas também às vezes em casos de mania, que a pessoa ela está tão
exacerbado, então às vezes ela está tão eufórica que ela assume uma atitude naturalmente um pouco mais arrogante e a gente vai ver isso, tá bom? Então, esse aqui é uma forma que a gente tem para descrever esse tipo de atitude e dar uma olhada aqui um pouco nesse vídeo aqui que a gente deixou para vocês, tá? Tudo bem, assim. Tá tudo bem? Tô num momento bom, tô escrevendo um livro. Hum. Já escrevi um livro, né? Em 5 dias, mas agora tô escrevendo um que vai ser um sucesso também. Isso daqui é modelo industrial, essa sala, né? É industrial, isso mesmo. Né? Eu conheço. Pegou bem. Eu trabalho com design de interiores e aí eu tô fazendo uma coisa parecida, assim. Mas industrial, sabe, né? Não é daquele filme lá, Qual filme? do Chaplin. Uma coisa atrás da outra. E eu já fiz terapia, eu conheço, já li Freud, já li Nietzsche, já li, O que você já achou li deles um pouco? Jung. Meu, na época eu achava difícil, assim. Mas agora eu tô mais maduro, tô inteligente, então sei lidar com isso, assim, mais. Você é um cara mais intelectualizado, assim, pelo que eu tô percebendo. O que... E aí eu comecei a trabalhar como tradutor e aprendi 4 línguas, né? Eu falo Nossa. inglês, eu tô me dedicando ao livro, que chama Pós-Verdade na Pós-Contemporaneidade. Uau, que título legal, assim. Legal, né? É bem diferente, pelo acho. menos. Fiquei com a impressão que você tá fazendo muita coisa ultimamente. Você acha que eu tô fazendo muita Tô coisa? errado. É muita coisa pra você, né? Bom, nesse caso aqui, tá bem claro, assim, que esse paciente, inicialmente, né, ele tá um pouco mais cooperativo, mas você vê que em um minuto que o entrevistador, ele começa a pôr barreiras e falar que ele tá muita coisa, ele entra em conflito, então ele fica um pouco mais querelante. E vê que ele tem um certo tipo de tom de superioridade, assim. Então, inicialmente você até poderia descrever isso aqui como uma postura um pouco mais, assim, arrogante. Só que na tônica da entrevista como um todo, você vai ver que, isso aqui, né, a gente está numa entrevista de mania, tá? Você vai ver que o paciente também ele tá desinibido, expansivo, mais jocoso, tá certo? Então, são todas aí palavras que combinam com essa atitude do paciente. Mas, obviamente, se isso aqui permeia mais, se o conflito permeia, ou então se sempre esse tom de superioridade permeia mais a entrevista, você pode descrever como arrogante, tá? No final, a gente vai ver também um outro tipo um pouco de arrogância, só que, obviamente, e que é mais para dizer que a atitude por si só, ela não é exclusiva de um transtorno. A gente vai ver isso em outro transtorno aplicado, tá? Então, beleza. Esse aqui é um bom exemplo. A gente também, assim, tem atitudes, e a gente botou aqui nesse bloco porque elas andam um pouco mais juntas, tá? Que é a atitude invasiva, que é quando o paciente ele quer saber um pouco mais da vida do médico. Quando o paciente também está desinibido, ou seja, ele tem uma grande facilidade ali para o contato social, e às vezes ele pode falar uma coisa ou outra que inclusive não encaixa muito bem, ou às vezes é até meio impróprio, ele chega a ser inconveniente. A gente também tem atitudes expansivas, que é o paciente ele tratar o médico como ele se fosse íntimo, num desejo aí maior de contato social. E também, às vezes, o paciente ele pode estar mais jocoso, quando principalmente a atitude dele é mais leve, mais brincalhona, mais jovial, com mais frescor, e também irônico, tá? Quando tem uma postura mais, sim, como o próprio nome diz, ironia ou de combatividade. Por que a gente agrupou isso aqui? Porque essas atitudes, elas costumam andar juntas, tá? E muitas vezes a gente vai encontrar isso aqui em casos de mania, como é o caso dessa entrevista. A gente vai voltar aqui para ele para você observar justamente onde é que a gente consegue ver isso aqui nesse paciente, tá? Então vamos lá. Sempre fala assim pra mim, que tô fazendo um pouco, dançar. Fui pra balada, paquerei, fiquei com uns caras aí também. Até levei um carinha pra casa, minha mãe ficou incomodada. Enfim, mas o cara era bacana, papo bom, era gato também, assim. Até lembra um pouco você, assim. Tô brincando, não precisa ficar preocupado. Bom, a gente vê aqui que, por exemplo, esse paciente ele está ultrapassando certos tipos de limites que são dados aí do que a gente se espera de uma relação médico-paciente. Então a gente pode ver que ele está mais expansivo, ele está mais desinibido, ele está um pouco mais invasivo, ele está inclusive jocoso também, tá? Então, esse tonalidade aqui é muito compatível, às vezes, com um paciente que ele está em mania. Obviamente, a pessoa pode ser assim e não apresentar nenhum transtorno. A gente sabe disso porque a gente vê a entrevista como um todo, tá? Mas aqui não é o caso de dar um diagnóstico agora, a gente está se referindo mais a dados da psicopatologia descritiva, que, pessoal, é uma parte da psicopatologia, tá bom? Lembra que, assim, caso você queira aprender psicopatologia de uma maneira muito mais detalhada,
com a parte ali clínica, com a parte fenomenológica. E sempre nessa pegada prática aqui, a gente te convida a você participar do nosso curso Psicopatologia na Prática, é um curso completo, tá certo? A gente aborda as 3, tem acompanhamento, tem ali os atores para mostrar, a gente também faz aulas no Zoom ao vivo, e a gente também tem um grupo de alunos onde a gente vai retirar todas as suas dúvidas. Então, assim, aqui você está vendo, basicamente, a pontinha ali do iceberg, tá certo? Todo o iceberg você vai ver no curso, é muito mais avançado, tem muito mais conteúdo lá dentro. Então, pessoal, se você se interessou, clica aqui no link que a gente deixou na descrição aqui desse vídeo, dá uma olhada lá no curso, a gente vai te explicar. Se quiser trocar uma ideia aí com a gente, chama lá no Fale Conosco da nossa página. E, pessoal, se for a sua vontade, entra que você vai aprender muita psicopatologia, eu garanto, isso aqui transforma a sua prática, tá? Vamos voltar aqui para a aula, beleza? Então, pessoal, aqui a gente viu basicamente esse tipo de atitude. E aqui a gente também tem atitudes que a gente já agrupou aqui em outro grupo, que são muito comuns aí também em transtornos de personalidades, que são a atitude lamuriosa. Então, o paciente está se queixando principalmente do seu sofrimento em tom aí de autopiedade. Então, aquele paciente muitas vezes que a gente descreve então como poliqueixoso, mas sempre com essa tonalidade de autopiedade. A gente também tem os pacientes que a gente descreve com atitude dramática, que são pacientes que eles exageram nas emoções, eles exacerbam elas e às vezes isso pode ser ou não propositalmente, tá? E também tem a atitude teatral. A atitude teatral, pessoal, nesse caso aqui, especificamente dessa fonte, a gente guarda ela para quando o paciente ele busca, através de suas ações ou do seu relato, chamar a atenção das outras pessoas. Em alguns momentos pode até parecer que ele está fingindo. Ou seja, dramática é quando ele exacerba as emoções. Teatral é quando ele busca muitas vezes estar dentro do palco para chamar a atenção, tá? E, obviamente, pessoal, muitas vezes isso pode não estar assim tão delimitado quanto está aqui nos conceitos. Não se preocupa com isso, tá? Psicopatologia não é tão exato, não é tão assim, o ponto de corte tão nítido. Às vezes vai se confundir mesmo, às vezes vai descrever como dia dramático, teatral, não tem problema, ninguém vai morrer por causa disso, tá? E por fim tem a atitude sedutora, que é quando o paciente ele tenta mobilizar o examinador. Veja bem, a gente não está botando aqui a atitude sedutora, não fica imaginando que o paciente está seduzindo o entrevistador. Isso pode até acontecer, tá certo? Mas basicamente a gente usa esse termo para indicar quando o paciente ele quer mobilizar um interesse, ou seja, quer que o examinador preste mais atenção, chame mais ali para a queixa. A gente vai ver um exemplo disso aqui, tá? Então, preste atenção nesses 2 exemplos aqui que a gente deixou para você. Vamos lá. Olá, prazer em lhe conhecer, me chamo José, sou médico psiquiatra. Gostaria de saber um pouco sobre você, me conta sua história, qual o seu nome, qual a sua idade, o que você faz. A minha história é longa, viu, doutor? Mas vamos lá. Meu nome é Ingrid, eu tenho 47 anos, nasci em Minas Gerais, uma cidade do interior. Morava num sítio, né, um sítiozinho lá com minha família muito difícil. Minha mãe sempre foi muito brava, muito rígida. E eu acho que talvez lá seja a raiz do meu sofrimento. Entendi. É super importante isso, tá, Ingrid? A gente vai voltar, sim, para isso em detalhes, mas 3 anos que minha mãe morreu, eu perdi o emprego e aí foi um caos. Eu lembro que começou umas dores pelo meu corpo, né, umas dores assim, parecendo umas agulhadas por todo o corpo, horrível. Fui em tudo quanto é médico, fiz um monte de exame, ninguém descobriu o que eu tinha, até encontrar o Dr. Ronald. Esse aí, olha, esse Dr. Ronald me ajudou muito, porque ele falou que o que eu tinha era, talvez fosse fibromialgia. E aí cuidou de mim, tá cuidando de mim, marca consulta todo mês, inclusive na quinta-feira eu vou lá. entendi. Dor geralmente assim mexe muito com a nossa saúde mental, não é? Sim, nossa, O cabeça. que você acha, assim, como que você sente em relação a isso? Cabeça, assim, eu me sinto péssima, né? As pessoas desistem de mim, por favor, não vai desistir de mim. Porque a minha família acha que eu sou muito dramática. Desde pequena, sei lá, porque, né, quando eu era pequena, alguma vez aconteceu de eu perder uma boneca, minha boneca preferida, e aí ninguém me ajudou, minha mãe me ajudou, ninguém me ajudou a procurar. E eu sofri, mas eu sofri tanto. Ai, meu Deus, o que eu acho que assim, eu acho que eu sou uma pessoa intensa, é isso. Bom, nesse caso aqui, a gente viu, né, enfim, uma paciente que a gente poderia descrever ela inicialmente um pouco mais como lamuriosa. Você vai ver que na entrevista como um todo ela se refere muito, assim, das queixas dela, do sofrimento, que não tem nada que possa fazer a respeito disso. E algumas vezes ela exacerba mais as emoções, e isso pode ser, inclusive, né, que ela está falando ali sobre o Dr. Ronald, que para o próprio médico ali também não abandonar ela, tá certo? Isso é também para despertar um pouco o interesse do entrevistador. Então, assim, tem um certo tipo de atitude sedutora aqui. E, pessoal, a gente poderia até botar uma atitude a mais aqui também. Ela é um pouco sugestionável. Então, assim,
você vai vendo que tudo que você vai falando para essa paciente, ela vai dizendo que sim, então ela vai concordando com os sintomas que você vai jogando. Isso aqui denota um certo tipo de também atitude mais sugestionável, e a gente vê muito isso aqui, às vezes, em transtornos de personalidades que são histriônicos e também em transtornos, às vezes, somatoformes, conversivos, dissociativos. Vamos ver aqui outro exemplo de atitude dramática, tá certo? Para você ter aí a título de comparação. Sim, é difícil explicar. Mas a última vez foi ontem, né? Eu namoro, tenho 5 meses, né? É uma pessoa que eu conheci na escola. Também nem sei se eu namoro, porque a gente já foi, voltou um monte de vez. E eu sinto que ele não, sei lá, não gosta de mim, tá se afastando, prefere ficar jogando videogame, sair com os amigos, fazer as coisas da faculdade do que me ver. Aí ontem a gente tinha combinado, né? De se ver, né? E ele desmarcou, do nada. Falou que ia jantar com o tio dele, sabe? E não me avisou, não me chamou. E aí eu fiquei com muita raiva, comecei a xingar ele, chorar. Eu fui pro meu quarto, aí peguei e comecei a excluir todas as fotos dele do Instagram, bloqueei ele em tudo quanto é coisa que eu podia. E comecei a me arranhar. Minha mãe percebeu que alguma coisa estava acontecendo, porque não tem privacidade na minha casa, né? Entrou no meu quarto, começou a falar comigo, né? E eu fiquei, assim, fiquei muito nervosa. E aí eu só me acalmei porque eu lembrei. Aqui a gente também tem um outro exemplo aí de dramaticidade, ou seja, exacerbação das emoções. E, pessoal, a gente pode usar essa atitude para descrever isso. E lembra que também, assim, apesar da gente usar esses termos, assim, não é de certa forma, assim, pejorativo, tá bom? Esses são termos, assim, mais consagrados na psicopatologia. E se você também não quiser usar eles, você pode apenas descrever. Então, por exemplo, você pode dizer que você sente uma atitude do paciente que as emoções são mais exacerbadas, que são mais... o conteúdo, ele é sempre muito rico na tonalidade emocional, mais exagerado também, assim, você pode falar desses termos também, se você preferir. Fica aí também a recomendação. E a gente também tem outras formas de descrever a atitude. Primeira, outra também delas é a atitude indiferente, tá? Então, nas atitudes indiferentes, é como se a presença do médico ali tanto faz como tanto fez, tá certo? Então, a figura do médico causa pouca mobilização. Também tem as posturas mais evasivas, que o paciente ele evita de responder certo tipo de pergunta, ou então certo tipo de tema. Tem também as pacientes que ficam mais inibidos, principalmente aí nos transtornos mais fóbicos, transtornos também às vezes esquizoides, tá? O paciente pouco à vontade. Aqui a gente agrupou justamente nesse grupo porque pega muito esses transtornos fóbicos, esquizoides, esquizotípicos, ansiosos demais. São pacientes às vezes que elas podem estar mais evasivos, indiferentes, inibidos, submissos também, tá? E a postura submissa, que é o paciente que ele atende aí quase todas as solicitações do examinador. Vamos ver aqui uma postura, né? Enfim, uma atitude um pouco mais inibida, tá? Então preste atenção aqui nesse exemplo que a gente vai te dar. Tudo bom, Jéssica? Meu nome é João, eu sou médico psiquiatra. O que te traz essa consulta de urgência hoje? Ai, doutor, peço até desculpa de marcar assim de última hora, né? Não sei se tinha outro compromisso, mas é que assim, tá difícil. Eu tô com muita ansiedade, porque eu não tô conseguindo mais ir pro trabalho, a faculdade que eu acabei de começar. Claro. Você quer ficar mais à vontade? Quer deixar a sua bolsa ali no sofá? Ah, não, tá bom. Certo. Bom, Jéssica, Vê aqui, por exemplo, que a paciente ela está muito mais inibida, ela já chega pedindo desculpa para o médico, ela fica toda hora aqui segurando a bolsa, tá? Que ela está basicamente apertado aqui contra o colo dela. Então você consegue ver, inclusive, pela própria postura corporal do paciente, que ela está aí desconfortável, que ela está aí mais retraída, ela está com uma postura de encolhimento. Então tudo isso passa para a gente que ela está mais inibida, tem uma atitude mais fóbica, tá? E a gente também vai ver aqui outro tipo de atitude, que é um paciente aí que está muito mais indiferente, vê que ele é mais plano, ele responde o médico numa forma mais, até um pouco mais assim, embotada, menos afetiva, menos emocional. Dá uma olhada para você entender o que a gente está falando. Prazer, Carlos. Bom, eu gostaria de saber um pouco sua história, mas antes da gente entrar nisso, queria entender um pouco qual a sua idade, onde é que você vem, com o que você mora. Como eu disse, meu nome é Carlos, eu sou engenheiro civil, trabalho numa empresa, num projeto há 10 anos. Eu moro com a minha mulher, com a minha filha, tenho um cachorro, um Doberman. Entendi. Obrigado, sim, por essas informações. Ó, vê logo aqui de cara que o paciente ele é muito mais plano, então ele só
fala o que basicamente ele responde só o que é perguntado. Ele não dá muito continuidade à conversa. Ele está sendo menos mobilizado aí pela figura do médico. Vamos ver mais um pouquinho aqui para ficar mais claro. De emprestar cola ou receber cola na escola. Ah, passar cola, assim? Você passava ou você recebia a cola? Matemática eu passava cola e as outras eu recebia muito. As outras matérias eu tinha dificuldade, não go- O entrevistador pergunta, você passava ou recebia cola com certo tipo de emoção? E o paciente responde muito plano, tá? Ah, eu passava cola, enfim, né? E recebia aí matemática, basicamente isso. Então você vê até que o médico ele dá uma apagada, assim, ele não sente essa ressonância emocional. Então vê aqui que esse é um paciente muito mais indiferente aí ao conteúdo que está sendo exposto, tá? Então isso é importante também de vocês observarem. E pessoal, a gente também tem outras posturas, que são a postura simuladora. Muito cuidado, tá certo? Na hora de botar esse tipo aqui de atitude do paciente, porque a postura simuladora a gente grava ela, então deixa resguardada para o paciente ele simular uma doença que não tem. Isso às vezes é muito difícil de você descobrir, tá? Você tem que ter um certo tipo aí de investigação muito grande. E também tem o contrário. Então, enquanto o paciente simulador ele finge, né, ou então ele simula uma doença que não tem, o dissimulador, ele oculta um sintoma de uma doença visando um tipo de objetivo, que a gente também vai ver isso, tá? E também tem um paciente manipulador, que ele usa um certo tipo de chantagem, então de mecanismo para tentar mobilizar o médico. Então, às vezes isso é aquele paciente que fala assim, por exemplo, olha, se você não me internar aqui, eu vou me jogar da ponte. Então, isso às vezes pode ser uma atitude manipuladora que às vezes a gente vê muito aí em transtornos de personalidade. Vamos dar uma olhada aqui um pouco nessa entrevista. Sente mais alguma coisa quando você bebe? Não sinto nada. Assim, é um alívio só e Tá, nem sei mais, assim, porque eu bebo, mas sei. entendi. E assim, André, pelo que você me falou um pouco, você considera bebida e você considera, por exemplo, o uso de cocaína um problema? Não, não considero. Se tiver que falar com um problema, é essa desgraçada que me ferrou, né, que faliu tudo, fez falir. E eu venho de uma família muito pobre, né? Então eu olhei para aquilo e falei, não, dá para ser melhor que isso, eu posso ser melhor que isso, né? Eu sempre fui muito bom assim de trabalho, sangue nos olhos, sabe? E aí vim para cá e comecei a trabalhar com venda de casas de baixa renda e tal, e foi isso. Entendi. Você falou que você é bom, assim, por quê, assim, o que que você se Cara, destaca? eu sei o que a pessoa precisa, entendeu? Então eu olho no olho, eu saco a casa que ela precisa. Tipo, eu não preciso enfiar uma, entendeu? Tipo, entuchar, assim, alguma coisa pra ela. E aí, por exemplo, agora eu trabalho em Morumbi, Alto de Pinheiros, Jardim Europa. Casa de alto padrão. Isso. E aí eu sei, eu olho para um cliente e vejo, assim, o que que ele precisa, né? Se é uma família grande, se quer agradar a patroa. Bom, aqui no caso você vê assim que inicialmente é um transtorno de uso de substância, tá? Essa entrevista. E ele tem aqui uma atitude meio dissimuladora. Então você vai ver aqui na entrevista como um todo, que no começo dela, né, que a gente botou ali naquele trecho, que o médico pergunta, né, se tem algum problema ali, se ele considera o uso de substância. Ele não acha isso. Isso é uma atitude de dissimulação, tá certo? Ele está ocultando um sintoma, às vezes está ocultando um problema. E você vê também aqui que ele tem um certo tipo de ar de superioridade, tá certo? É uma postura um pouco mais arrogante. Ao longo da entrevista como um todo, ele vai culpar ali todo mundo pelos problemas dele, menos, basicamente, olhar para o problema em si. Então a gente vê assim que na tônica em geral tem uma atitude aí de dissimulação. E por fim, pessoal, a gente tem as últimas atitudes que a gente descreve. Então, que são a atitude pueril, que é quando um paciente ele se comporta aí de forma inapropriada para a sua idade, ele se comporta como, às vezes, como uma criança, ou então numa idade mais precoce ou mais baixa do que ele aparenta ter. Pode ser aí em personalidades mais imaturas, ou então, às vezes, até em déficits intelectuais, que a gente vê muito isso, atitudes pueris, às vezes até em quadros de esquizofrenia também. E também tem a atitude gliscroide, que é um paciente que ele é difícil de se desvencilhar e é adesivo demais ao contato. Ou seja, é aquele paciente que ele fica muito às vezes ali em cima do entrevistador, você tenta mudar de assunto e ele não muda, ou então você tenta, por exemplo, acabar a entrevista e o paciente ele fica perseverando. Tinha um paciente, por exemplo, que até no final da consulta, às vezes, ele voltava várias vezes ali para o consultório,
é sempre uma atitude muito adesiva. Essas atitudes glicróides, pueris, a gente vê muito em quadros orgânicos, tá? Então, às vezes ali em epilepsias, em traumas cranianos e encefálicos que depois ficam com algum tipo de sequela, tá certo? Então, são atitudes que a gente guarda um pouquinho para a descrição desses casos. E, por fim, também tem a atitude amaneirada. O amaneiramento, pessoal, é basicamente um caractere mais caricatural. Ou seja, quando o paciente ele se comporta ali como quase que uma caricatura. A gente vê muito isso, às vezes, em quadros de catatonia e em quadros de esquizofrenia também. E aqui a gente deixou um exemplo, tá? Então, você vai ver aqui, no primeiro exemplo, que o paciente ele vai basicamente fazendo ou gesticulando com as mãos tudo o que ele diz. E no segundo exemplo, que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo, que está em inglês, ele basicamente fala com um sotaque, que é muito diferente do jeito normal que ele fala. Como é caricatural demais, a gente utiliza a atitude amaneirada. Vamos ver aqui como que isso se comporta. Well, I came in on Monday after I was driving down Highway 9. And then my mom called while I was eating my breakfast burrito, because I really love eating these breakfast burritos that I get from Trader Joe's. Well, anyway, so she calls me, and she was so busy cutting up this A 2 for frequent. So, how was lunch? Well, I had myself a turkey club sandwich. It was light on the mayo, but it was toasted to perfection. Bom, e aqui a gente viu o caso do paciente que inicialmente ele está aí se comportando de uma forma mais caricatural. Pessoal, basicamente são essas as atitudes que você vai ver aí na sua prática. Se você souber esses tipos aí de descrições, você vai ter um exame psíquico bem completo. Espero também assim que você esteja gostando dessa série de vídeos. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre a aparência, eu sugiro que você veja e continua com a gente aí, caso você queira mais conteúdos como esse. Se tiver dúvidas, deixe no comentário e até a breve.